O homem mais perigoso da zona norte de Chicago estava no meio de uma reunião quando um menino de 4 anos entrou pela sua porta da frente. Ninguém o impediu. Ninguém falou nada, porque ninguém entra naquela casa e sai da mesma forma. O menino olhou diretamente para ele, esfregou os olhos e disse: "Seus olhos estão vermelhos. Você chorou? Minha mãe diz que não tem problema chorar. Adultos também podem chorar. Minha mãe chora o tempo todo." Este era um homem que as pessoas não olhavam diretamente. Uma palavra dele poderia acabar com uma carreira. Duas poderiam acabar com uma vida. E agora, uma criança com um moletom de dinossauro estava perguntando se ele tinha chorado. Ele não chamou a segurança. Ele não ficou com raiva. Ele se agachou no chão frio de pedra de seu próprio hall de entrada, na altura dos olhos de um menino que não fazia ideia em que casa tinha acabado de entrar, e disse baixinho: "Não, eu não chorei hoje, mas obrigado por perguntar." O menino olhou ao redor da sala enorme, com pisos de mármore e um silêncio que custava mais do que a casa da maioria das pessoas, e disse: "Sua casa é muito grande. Você mora aqui sozinho? Isso provavelmente é triste. Nossa casa é pequena, mas é bem mais divertida." O nome dele era Nico Valenti. Construção, imóveis, logística, restaurantes. Essa era a versão que as pessoas podiam ver. A outra metade vivia no silêncio que se instalava quando seu nome entrava em uma sala, e no fato de que três dos homens mais poderosos de Chicago o haviam contrariado na última década, e nenhum deles havia se recuperado completamente. Ele tinha 37 anos, era controlado, preciso, o tipo de homem que poderia encerrar uma reunião com duas palavras e fazer todos agradecerem por ele não ter usado três. Ele não escolheu esta vida. Ele a herdou aos 24 anos, quando seu pai morreu no que os jornais chamaram de acidente, e todos os outros chamaram de algo que nunca diriam em voz alta. Ele foi casado uma vez. Renata. Ela morreu há 3 anos, e ele nunca mais deixou ninguém se aproximar o suficiente para repetir a experiência de perdê-los. Mas quem era a mulher parada atrás daquela criança, com as mãos cheias de sacolas de supermercado, o corpo já inclinado para proteger seu filho, como se fizesse isso a vida inteira? E o que havia sido tirado dela antes mesmo de ela pisar em sua porta? Se esta história já te prendeu, deixe o seu like, compartilhe com alguém que precisa de uma boa história esta noite e inscreva-se para não perder o que vem a seguir. Agora, vamos voltar ao começo, para entender como uma motorista de entregas chamada Sadie Brennan acabou na porta do homem mais temido de Chicago. Para entender como Sadie Brennan chegou a estar parada naquela porta, você precisa entender o que já havia sido tirado dela muito antes disso. 6 anos antes, Sadie Brennan tinha 25 anos e trabalhava como contadora júnior em uma pequena empresa em Milwaukee, Wisconsin. Ela não era rica, mas tinha uma vida que construiu com as próprias mãos. Um apartamento limpo de um quarto, um carro que funcionava, uma conta poupança que levou 4 anos para construir, a ponto de poder olhar para ela sem sentir medo. Então, ela conheceu Troy Whitfield. Ele era um consultor financeiro em uma empresa parceira, o tipo de homem que sabia usar um terno que caía perfeitamente e dizer coisas que faziam você acreditar que ele podia ver seu futuro com mais clareza do que você. Eles namoraram por 8 meses, casaram-se depois de um ano. Troy a convenceu a abrir contas de investimento conjuntas e colocar o nome dos dois em tudo. Ele disse que era assim que pessoas casadas construíam um futuro. Ela acreditou nele com o tipo de confiança que você só pode dar uma vez na vida. O tipo que, quando se quebra, não se quebra em pedaços, se quebra em pó. Micah nasceu um ano depois do casamento, com 3,3 kg. Quase não chorava, com os olhos bem abertos desde o primeiro dia, como se o menino tivesse chegado com uma lista de coisas que precisava observar com atenção. Sadie pensou que este era o capítulo mais bonito de sua vida. Ela estava errada. Quando Micah completou 1 ano, Sadie abriu seu aplicativo bancário em uma noite de terça-feira comum e viu que o saldo em sua conta conjunta era zero. Não baixo, zero. Troy havia retirado cada centavo de suas economias, cada investimento, feito uma hipoteca na casa que ela nem sabia que existia, e movido o dinheiro por 3 contas das quais ela nunca tinha ouvido falar. Ela ligou para ele. O número havia sido desconectado. Ela dirigiu até o escritório dele. Sua mesa estava vazia. Seus colegas de trabalho,
Disseram que ele havia pedido demissão 2 semanas antes. 2 semanas. Ele estava planejando ir embora enquanto ainda se sentava à sua frente no jantar todas as noites, enquanto ainda dava um beijo de boa noite em seu filho, enquanto ainda perguntava o que ela queria comer no dia seguinte. Troy Whitfield não desapareceu em um momento dramático. Ele desapareceu administrativamente, por meio de assinaturas, de papelada, de frias linhas de transferência. Ele não roubou o dinheiro dela com uma arma. Ele o roubou com a própria confiança dela. E esse é o tipo de roubo que nenhuma apólice de seguro cobre. Ele também não lutou pela custódia de Micah. Não pediu, não processou, não disse uma palavra. Ele simplesmente estava lá e depois não estava mais, como se nunca tivesse existido, exceto pela montanha de dívidas que deixou para trás como um último cartão de visita. Sadie perdeu a casa em 60 dias. Seu crédito foi destruído. O advogado disse a ela que, como as contas eram conjuntas, ela quase não tinha base legal para se apoiar. Ela sentou-se em seu carro no acostamento da rodovia interestadual 94, às 2 da manhã, em uma noite de novembro, com Micah dormindo na cadeirinha de atrás dela. Sua respiração pequena e constante era o único som dentro do veículo. Ela desligou o motor, apagou as luzes, sentou-se no escuro com as 2 mãos no volante e olhou para as linhas divisórias brancas que se estendiam pela noite. Ela ficou ali por 45 minutos. Mas é isso que você precisa entender sobre aquele momento na rodovia. Ela não ficou lá. Sadie Brennan não era o tipo de mulher que esperava a estrada se tornar segura antes de continuar em frente. Ela era o tipo de mulher que dirigia quando a estrada estava totalmente escura e ela não tinha ideia de onde ia dar. Ela ligou o motor. Ela dirigiu. Uma mulher de sua antiga igreja em Milwaukee, chamada Petra Novak, havia se mudado para Chicago 3 anos antes e aberto uma pequena lavanderia em Pilsen. Petra atendeu o telefone às 3 da manhã e disse que havia um quarto em cima da loja. Não era grande, mas tinha água quente e uma fechadura na porta, e isso era o suficiente. Sadie chegou a Chicago com 2 malas, uma criança de 1 ano amarrada às costas e nenhuma pessoa que soubesse seu nome. Ela se inscreveu para fazer entregas para o Instacart em 48 horas após chegar. Não porque esse fosse o plano, mas porque era a porta que estava aberta, e Sadie Brennan nunca esperou pela porta perfeita. 3 anos se passaram. Sadie não os contava em meses ou estações. Ela os contava em pedidos de entrega, em abastecimentos de gasolina, no número de noites em que se sentou no chão da cozinha do quarto acima da lavanderia de Petra, tentando descobrir se naquele mês pagaria o aluguel ou compraria leite para Micah, porque ter os dois ao mesmo tempo era um luxo que ela não tinha. Micah tinha 4 anos agora, e era o tipo de criança que fazia os adultos pararem e olharem 2 vezes. Não porque ele fosse travesso ou barulhento, pelo contrário. Micah era quieto da maneira que uma criança de 4 anos não deveria ser quieta. Ele notava coisas, tudo. A mulher no ônibus que estava chorando enquanto fingia que não estava, ele notava. O velho vendendo flores na esquina da Ashland, que sempre guardava um buquê e nunca o vendia para ninguém, ele notava. O homem sentado sozinho em uma cafeteria olhando pela janela com uma xícara de café que havia esfriado há muito tempo, ele notava. E ele desenhava. Ele sempre carregava um pequeno caderno debaixo do braço do tipo de 99 centavos da loja de $1. E ele desenhava tudo o que via. Não lindamente como um prodígio, mas em detalhes. Como uma criança tentando registrar o mundo porque tinha medo de que, se não o desenhasse, pudesse esquecê-lo. E ele fazia perguntas, perguntas que Sadie às vezes não sabia como responder. Não porque fossem difíceis, mas porque eram tão reais que ela não estava preparada para elas. Mamãe, por que aquela senhora na loja ficou nos olhando daquele jeito? Mamãe, por que as pessoas riem quando não estão felizes? Mamãe, quando o papai foi embora, ele levou alguma coisa com ele ou deixou tudo para trás? Sadie respondia a todas as perguntas. Ela nunca mentiu para Micah. Ela nunca disse, você vai entender quando for mais velho, porque sabia que essa era apenas a maneira dos adultos dizerem, eu não quero responder. Ela respondia com a verdade aparada para caber nas mãos de uma criança de 4 anos. E Micah aceitava cada resposta com um aceno de cabeça lento e sério. Depois voltava a desenhar. O Honda Civic do ano de 2009 de Sadie
Havia perdido o ar-condicionado no verão anterior e ela não tinha US$ 300 para consertá-lo. Os verões de Chicago passavam dos 40 graus. Então ela abria todas as janelas, com o cabelo grudado na nuca de suor, Micah descalço no banco de trás por causa do calor, desenhando em um caderno úmido de suas próprias mãos suadas. O inverno era pior. Havia dias em que a creche da igreja fechava mais cedo por causa das tempestades de neve, e Sadie fazia entregas com Micah, sentado no banco de trás, enrolado em 2 cobertores, com seu caderno de desenho no colo e uma mamadeira entre os joelhos. Ela não reclamava com ninguém, não postava sobre isso online, não ligava para a mãe em Milwaukee à meia-noite para chorar. Sadie Brennan não era o tipo de mulher que contava ao mundo como sua vida era difícil. Ela era do tipo que continuava dirigindo, continuava entregando, continuava colocando gasolina no tanque, ia para casa e cozinhava macarrão instantâneo para o filho, depois se sentava no chão da cozinha às 11 da noite contando dinheiro e começava tudo de novo na manhã seguinte. Em uma noite de sábado, Petra sentou-se no andar de baixo da lavanderia, dobrando roupas ao lado de Sadie, enquanto Micah dormia no sofá velho no canto da sala. Sadie mencionou que havia começado a receber pedidos de entrega em Lincoln Park. Gorjetas altas, ruas bonitas, casas grandes. Petra parou de dobrar e olhou para ela com a expressão que Sadie aprendeu a ler depois de 3 anos morando ao seu lado. Tenha cuidado naquele bairro, disse Petra. Existem casas em Lincoln Park onde pessoas comuns não deveriam saber quem mora lá dentro. Gorjetas altas nem sempre são generosidade. Às vezes, são dinheiro para o silêncio. Sadie assentiu. Ela não tinha motivo para pensar naquela frase novamente, mas se lembraria dela exatamente no dia em que desejou ter perguntado muito mais a Petra. O pedido de Lincoln Park chegou em uma tarde de terça-feira, 3 sacolas de compras, um endereço de uma casa de tijolos vermelhos a 2 quadras do Lego Michigan. Sadie estacionou, pegou as sacolas e, ao passar pelo portão da casa ao lado, viu uma menina sentada nos degraus da frente. A criança tinha cerca de 5 anos, com cabelos castanhos soltos e emaranhados, ambos os braços firmemente enrolados em um coelho de pelúcia tão gasto que a orelha esquerda estava mais fina que a direita. Ela estava chorando, não do tipo de choro alto que as crianças usam quando querem atenção, mas do tipo silencioso, o tipo de choro que pertence a uma criança que está acostumada a chorar sozinha e não espera que ninguém a ouça. Sadie colocou as sacolas de supermercado na calçada. Ela não continuou andando. Ela não podia. Qualquer mãe que vê esse tipo de choro sabe o que significa. E não significa um joelho ralado. Ela se sentou no degrau ao lado da menina. Não muito perto. Apenas perto o suficiente para a criança saber que ela estava lá. Ela não perguntou, "O que há de errado?" Ou, "Você está perdida?" Ela olhou para o coelho de pelúcia e disse, "Qual é o nome do seu coelhinho?" A menina parou de chorar, não porque não estivesse mais triste, mas porque estava surpresa. Porque os adultos geralmente não perguntavam sobre o coelho antes de perguntar sobre ela. Coelhinho, sussurrou a menina. O nome dela é Coelhinho. Esse é um nome muito correto, disse Sadie. Coelhinho parece um pouco preocupada. Você pode abraçar Coelhinho mais forte para que ela saiba que está tudo bem? A menina ela abraçou o coelho com mais força. Então ela começou a falar. O nome dela era Rosie. Ela estava brincando no quintal quando viu um gato listrado passar pela cerca. Ela seguiu o gato. O gato virou à esquerda. Ela virou à esquerda. O gato virou à direita. Ela virou à direita. Então o gato desapareceu. E Rosie olhou ao redor e não reconheceu onde estava. Ela não chorou então. Ela se sentou no degrau mais próximo, abraçou o coelhinho e esperou. Ela disse a palavra esperou, como se fosse algo que já tivesse feito muitas vezes antes, em muitas outras situações, e Sadie sentiu algo apertar em seu peito. Sadie olhou para o pulso de Rosie e viu uma pulseira de plástico com um número de telefone, o tipo de pulseira de identificação que as pessoas colocam em crianças pequenas quando têm motivos para se preocupar. Ela ligou para o número na pulseira. O telefone tocou 2 vezes. A voz de uma mulher mais velha atendeu, e Sadie ouviu uma respiração ofegante antes de ouvir qualquer palavra. A senhora Alden chegou em 4 minutos. Ela correu, não andou.
Uma mulher de 62 anos correndo por uma calçada de Lincoln Park de chinelos, seu rosto branco de medo. Quando viu Rosie sentada no degrau ao lado de Sadie, ela caiu de joelhos, puxou a menina para seus braços e não conseguiu dizer uma palavra por 15 segundos. Então ela olhou para Sadie com os olhos vermelhos e disse: "Obrigada. Meu Deus, obrigada." A senhora Aldian pegou a mão de Rosie para levá-la embora. Rosie não soltou a mão de Sadie. A senhora Aldian puxou gentilmente. Rosie segurou com mais força. Finalmente, Sadie se agachou ao nível dela e disse: "Coelhinho precisa ir para casa agora. Você vai levar Coelhinho de volta? Eu estarei aqui da próxima vez." Rosie olhou para ela. Então a menina disse algo que Sadie lembraria muito depois daquela noite, daquela semana, daquele mês. "Você tem o cheiro da mamãe. Cheiro quentinho." Rosie soltou, foi embora com a senhora Aldian, olhou para trás para Sadie 2 vezes antes de virar a esquina. Sadie ficou ali na calçada, ainda segurando as sacolas de supermercado, e levou alguns segundos para engolir o nó na garganta antes de voltar para o carro. Naquela noite, a senhora Aldian ligou para Thomas Ferraro. Ela contou tudo, a entregadora, os degraus à frente, o coelho de pelúcia, o que Rosie havia dito. Thomas ouviu, encerrou a ligação e foi ao escritório de Nico. Ele repetiu a história em exatamente 5 frases, porque Thomas Ferraro nunca usava 6 quando 5 eram suficientes. Nico ficou imóvel. "Ela se machucou?" ele perguntou. "Não", disse Thomas. Silêncio. O tipo de silêncio que Thomas ouvia há 13 anos e sabia que não significava que nada estava acontecendo. Significava que tudo estava acontecendo, por dentro, no lugar que Nico Valenti nunca deixava ninguém ver. "Descubra quem ela é", disse Nico. Thomas Ferraro nunca fazia nada por acaso. Quando terminou de investigar Sadie Brennan em 48 horas, mãe solteira, originalmente de Milwaukee, sem antecedentes criminais, sem dívidas ruins, além do que seu ex-marido havia deixado, fazendo entregas de manhã cedo e tarde da noite, morando em cima de uma lavanderia em Pilsen com seu filho de 4 anos. Ele colocou o relatório na mesa de Nico e não disse mais uma palavra. Nico leu, dobrou, não fez nenhum comentário, mas 2 dias depois, pedidos da mansão de Lincoln Park começaram a aparecer no aplicativo de Sadie. Mesmo endereço, mesmo horário da manhã. Cada pedido com uma gorjeta de 40%. Sadie não era estúpida. Ela sabia que pedidos constantes de um único endereço com gorjetas como aquelas não eram normais, mas também sabia que o dinheiro da gorjeta significava leite para Micah por toda a semana, gasolina para 3 dias de entregas, a diferença entre pagar o aluguel integralmente e ficar devendo $50. Ela precisava do dinheiro. Ela não fez muitas perguntas. Ela entregava as compras. Na primeira vez que voltou à mansão, ela tocou o portão, deixou as sacolas na porta e se preparou para ir embora. Então ela ouviu o som de pés pequenos correndo sobre o cascalho. Rosie estava nos degraus da frente, segurando o coelhinho, olhando para ela com os olhos de uma criança que acabara de reconhecer a única pessoa familiar no mundo, além da senhora Aldian e de seu pai. "Senhorita Sadie", disse Rosie. Não uma pergunta, uma confirmação, como se estivesse esperando, e agora a espera finalmente tivesse sido respondida. Depois disso, toda vez que Sadie vinha fazer uma entrega, Rosie corria para fora. A senhora Aldian não a impedia, porque esta era a primeira vez desde que Renata morreu que Rosie quis, por conta própria, ver alguém. Por 3 anos, a menina foi educada, obediente, disposta a fazer tudo o que os adultos pediam, mas nunca se moveu em direção a ninguém primeiro. Nunca correu para a porta. Nunca disse o nome de alguém com uma voz assim. A senhora Aldian sabia a diferença entre uma criança que obedecia e uma criança que queria. Rosie estava querendo. Na terceira entrega, Sadie colocou um adesivo de estrela em uma das sacolas de compras. Não disse nada, não deixou um bilhete, apenas um pequeno adesivo, do tipo que se pode comprar em uma folha de 20 por $1, na loja de $1. Rosie o encontrou e o segurou como se fosse ouro. Ela o colou na orelha de Coelhinho. Na quarta entrega, Sadie deixou um adesivo de lua. Rosie o colocou na outra orelha. Na quinta, uma borboleta. Rosie a colocou na barriga de Coelhinho. Na terceira semana, Coelhinho parecia uma obra de arte contemporânea.
E Rosie tratava cada adesivo como prova de que alguém no mundo estava pensando nela. Em uma manhã de sexta-feira, Sadie trouxe um pequeno cupcake em sua própria caixa de papel e o colocou ao lado das sacolas de compras. Rosie o abriu e olhou para cima. Isso é para mim? Para Coelhinho, disse Sadie, porque é sexta-feira e todo mundo merece um cupcake na sexta-feira. Rosie riu. Não uma risada educada, uma risada real, do tipo que explode do lugar que ela havia fechado desde que sua mãe morreu. A senhora Aldian estava atrás da porta da frente, com uma mão sobre a boca, a outra segurando firmemente o batente da porta. Ela cuidava de Rosie há 3 anos. Ela havia tentado de tudo. Brinquedos novos, livros novos, idas ao parque, idas ao zoológico. Rosie agradeceu educadamente por cada coisa e nunca riu uma vez. E agora um cupcake de $1,50 de uma entregadora havia feito o que ela não conseguiu fazer em 3 anos. Naquela noite, Nico sentou-se em seu escritório assistindo à filmagem da segurança do portão da frente novamente. Ele viu Rosie correr para fora, viu-a pegar a caixa do cupcake, viu-a rir. Ele rebobinou, assistiu novamente. Pela primeira vez em 3 anos, ele viu sua filha rindo em uma tela e não sabia o que fazer com a coisa que crescia dentro de seu peito. Então, ele apenas ficou ali, sozinho no escritório escuro, assistindo aos mesmos 17 segundos de filmagem repetidamente de uma menina rindo por causa de um cupcake. Thomas passou pelo escritório às 9 da noite. A porta estava entreaberta. Ele olhou para dentro e viu o chefe assistindo às câmeras. Não as câmeras do armazém na Zona Sul, não as câmeras do restaurante na Taylor Street. A câmera do portão da casa. Filmagem diurna. Thomas olhou o suficiente para entender. Então ele continuou andando sem quebrar o passo. Ele não disse uma palavra a ninguém. Mas na manhã seguinte ele abriu o aplicativo e silenciosamente aumentou a gorjeta de Sadie em cada pedido para 50%. A ligação da creche veio às 6h50 da manhã. Um cano havia estourado. Eles fechariam o dia todo. Sadie estava na cozinha do quarto acima da lavanderia de Petra, com o telefone pressionado na orelha, olhando para Micah sentado no chão, desenhando um pássaro que ele havia visto no parapeito da janela na manhã anterior. Ela ligou para Petra. Petra estava nos subúrbios buscando suprimentos e não voltaria antes das 3 da tarde. Sadie olhou para sua agenda de entregas. O pedido da mansão de Lincoln Park estava lá. O maior pedido da semana, com uma gorjeta grande o suficiente para cobrir a conta de luz deste mês. Ela não tinha com quem deixar Micah. Ela não tinha uma segunda opção. Ela acomodou Micah no banco de trás com seu caderno de desenho, lápis de cor e um saco de biscoitos, e dirigiu para Lincoln Park. Ela vinha elaborando o plano em sua cabeça durante toda a viagem de 20 minutos. Entrega rápida, deixar Micah no carro, trancar as portas, manter o ar-condicionado ligado. 4 minutos, não mais. Mas o plano mudou quando ela parou em frente à mansão e Micah olhou pela janela e disse: "Mamãe, esta é a casa da Rosie? A casa que você sempre vem." Ela nunca havia dito o nome de Rosie na frente de Micah, mas este menino de 4 anos tinha ouvido tudo, lembrado de tudo e juntado tudo com o tipo de lógica particular que apenas crianças que observam demais parecem ter. Ela não podia deixá-lo no carro, não por causa da lei, embora a lei de Illinois também não permitisse, mas porque sabia que Micah não ficaria quieto. Ele abriria a porta, ele a seguiria e era melhor para ela controlar a situação do que deixá-la acontecer por conta própria. Ela pegou Micah no colo, carregou as 3 sacolas de compras na outra mão e tocou a campainha. A porta foi aberta por um funcionário silencioso, mas antes que Sadie pudesse entregar as sacolas, Micah passou correndo por ele, atraído pelo murmúrio baixo de vozes no escritório. Quando Sadie chegou ao hall de entrada, viu o próprio Nico Valenti de pé na cabeceira de uma enorme mesa de mogno, sua reunião chegando a um fim abrupto. O que aconteceu a seguir já aconteceu. Micah esfregou os olhos, olhou diretamente para o rosto do homem, falou sobre os olhos vermelhos, sobre chorar, sobre sua mãe. Nico se agachou no chão. Respondeu ao menino: "Tudo o que você já ouviu no início desta história aconteceu exatamente dessa maneira. Mas a parte que você não ouviu é o que aconteceu depois." Quando Nico se levantou e olhou para Sadie, ela estava a 3 passos de distância dele. Ambas as mãos segurando as alças das sacolas de compras com tanta força
que seus nós dos dedos ficaram pálidos. Olhos arregalados, corpo inclinado para a frente para proteger Micah, pronta para qualquer coisa. Uma repreensão, ser expulsa, uma chamada para a segurança. Todas as reações que ela havia alinhado em sua cabeça no caminho do carro até a porta. Nico não fez nenhuma dessas coisas. Ele olhou para ela e disse, foi você quem encontrou Rosie. Não uma pergunta, uma afirmação. Da mesma forma que Rosie disse pela primeira vez, Senhorita Sadie. Sim, disse Sadie. Desculpe por ele. Eu não tinha ninguém para cuidar dele hoje. A creche está fechada. Eu sei, não precisa se desculpar, disse ele. E naquele momento, o som de pés pequenos veio correndo pelo chão de madeira. Rosie saiu correndo do corredor, cabelo emaranhado, coelhinho debaixo do braço, seus olhos se iluminando no instante em que viu Sadie. Então ela viu Micah. Parou. Micah viu Rosie. Parou. As duas crianças se olharam com a pura curiosidade que apenas as crianças têm. O tipo de olhar sem julgamento, sem cálculo, apenas a simples pergunta de quem é você e você é interessante. Rosie estendeu o coelhinho. Esta é a coelhinho, disse ela. Micah olhou para o coelho de pelúcia. Então ele se sentou bem no meio do hall de entrada, abriu seu caderno de desenho, pegou um lápis de cor e desenhou a coelhinho. 30 segundos, nem mais rápido, nem mais devagar. Então ele levantou o desenho. Coelhinho no papel, orelhas tortas, barriga coberta de adesivos, tão perto da coisa real que a boca de Rosie se abriu. Coelhinho, disse ela quase em um sussurro. Desenhe mais, desenhe a coelhinho voando. Micah assentiu com seriedade grave, como se tivesse acabado de receber uma tarefa importante. Ele desenhou a coelhinho voando. Rosie sentou-se ao lado dele. As duas crianças sentaram-se no chão de granito do hall da mansão de Lincoln Park. Um menino com um moletom de dinossauro e uma menina segurando um coelho de pelúcia, desenhando juntos como se tivessem se conhecido em outra vida e estivessem simplesmente continuando de onde pararam. Nico estava nas escadas. Sadie estava na porta. Ambos observavam seus filhos no chão. E houve um momento de silêncio em que nenhum dos dois sabia o que fazer. Não um silêncio constrangedor, mas o silêncio de dois adultos percebendo que algo estava acontecendo entre aquelas duas crianças que eles não podiam controlar e não queriam controlar. Deixe-os brincar, disse Nico. Leve as compras para a cozinha, sem pressa. Sadie olhou para ele. Ele já havia se virado, subindo as escadas sem olhar para trás. Mas ela ouviu o que ele não disse dentro daquelas duas palavras, sem pressa. Ela ouviu uma porta se abrindo, uma que nenhum deles ainda sabia para onde levava. 12 minutos depois, Thomas Ferraro verificou a câmera do corredor do térreo. Ele viu as duas crianças desenhando no chão. Ele viu Nico parado na janela do segundo andar, olhando para o hall de entrada. Não olhando para o celular, não olhando para documentos, olhando para as crianças. Em 13 anos ao lado de Nico Valenti, Thomas nunca o vira parar o que estava fazendo apenas para observar alguém brincar. Silenciosamente, ele abriu o calendário em seu telefone, moveu a reunião das 2 horas para as 4 horas e digitou o motivo no campo de notas. Assunto interno. Ele não ofereceu mais explicações. Em sua experiência, algumas coisas importavam mais do que a agenda. Depois daquele dia, tudo mudou de maneiras que ninguém falava em voz alta, mas todos notaram. Nico Valenti começou a estar por perto pela manhã, não esperando na porta. Ele não era esse tipo de homem, mas estava na cozinha quando Sadie trazia as compras, ou passando pelo corredor no exato momento em que ela colocava as sacolas na ilha, ou servindo café com o tipo de timing casual que pertencia a um homem que havia calculado precisamente quando ela chegaria e se arranjado para estar lá, sem deixar transparecer que havia se arranjado. Na terceira vez que aconteceu, ele serviu 2 xícaras em vez de uma. Colocou a segunda xícara na frente de Sadie sem perguntar se ela queria. Notei que você sempre entrega no turno da manhã, disse ele. Imaginei que você provavelmente ainda não comeu nada. Sadie olhou para o café, olhou para ele, pegou a xícara. Obrigada, Sr. Valenti. Nico, disse ele, quando somos só nós dois. É cedo. No mundo em que Nico Valenti vivia, essa concessão não era pequena. Thomas o chamava de chefe ou Sr. Valenti há 13 anos. A senhora Aldean o chamava de Sr. V,
Parceiros, inimigos, advogados, todos eles mantinham distância pela maneira como diziam seu nome. E agora, ele estava dando permissão a uma entregadora para chamá-lo por aquele nome, como se ela pertencesse a um círculo no qual ninguém jamais havia sido convidado a entrar. Sadie não perdeu esse detalhe. Ela havia construído um pequeno negócio em Milwaukee com base na capacidade de ler uma sala, ler pessoas, ler a distância entre o que alguém dizia e o que queria dizer. Ela sabia a diferença entre polidez e uma porta aberta. Esta era uma porta aberta. Micah começou a trazer seu caderno de desenho para dentro da casa toda vez que Sadie fazia uma entrega. Ele desenhava tudo na mansão, a escadaria, o lustre, a cabeça de leão de bronze no corrimão. E uma manhã, ele parou em frente a uma fotografia pendurada na parede do corredor do térreo. Uma mulher de cabelos escuros sorrindo, segurando uma menina minúscula nos braços. Renata e Rosie, tirada quando Rosie não tinha nenhum ano de idade. Micah estudou a fotografia por um longo tempo. Então ele olhou para Nico, que estava passando. Quem é ela? Nico parou de andar. Essa é a mãe da Rosie. Onde ela está? Ela foi embora, Micah. Micah ficou em silêncio. Não o silêncio de uma criança que não entendia. O silêncio de uma criança colocando informações cuidadosamente onde elas pertenciam. Então ele disse com uma voz suave e clara. Minha mãe diz que quando alguém vai embora, você não os perde. Você só perde a maneira de segurar a mão deles, mas eles ainda estão aqui. Ele apontou para o peito. Nico olhou para o menino, não disse nada. Então ele se virou, saiu para o corredor, encostou as costas na parede onde ninguém podia vê-lo e fechou os olhos. 1 minuto, talvez 2. Inspirou lentamente e expirou ainda mais lentamente. O tipo de respiração que um homem faz quando está segurando algo junto por pura força de vontade, porque essa é a única coisa que ele tem. Então ele abriu os olhos, voltou, continuou com seu dia. Mas Thomas o viu sair para o corredor, e Thomas o viu voltar. E Thomas sabia que a distância entre aqueles dois momentos continha algo que o chefe nunca diria em voz alta. Nas semanas seguintes, coisas começaram a aparecer. Não presentes. Nico Valenti não dava presentes. Presentes vinham com papel de embrulho e explicações. Essas coisas vinham sem nenhum dos dois. Sadie fez uma entrega em uma tarde, voltou para a área de estacionamento e percebeu que seu carro tinha 4 pneus novos. Não dos baratos pneus bons, do tipo que segurava a estrada na neve de Chicago. Ela olhou para os 4 pneus, olhou ao redor do estacionamento, não havia ninguém lá. Na próxima vez que viu Thomas no portão, ela perguntou a ele sobre isso. Thomas disse, política da propriedade, segurança para visitantes regulares. Ambos sabiam que não era verdade. Ambos sabiam que o outro sabia que não era verdade. Mas nenhum dos dois disse mais nada, porque neste mundo, algumas coisas eram ditas através de pneus em vez de palavras. Na semana seguinte, os pedidos no aplicativo começaram a incluir coisas que ninguém havia pedido. O leite orgânico que Micah gostava de beber, uma caixa de 48 lápis de cor, um livro de colorir de dinossauros, os pequenos lanches em forma de peixe que Micah adorava. Sem bilhete, sem explicação. Eles simplesmente estavam lá no pedido com a gorjeta anexada. Em uma tarde de chuva forte, Sadie entrou correndo na cozinha da mansão, encharcada da área de estacionamento. Quando voltou para o carro, havia um casaco novo no banco do motorista, dobrado com esmero, sem etiqueta, sem bilhete. Seu tamanho exato, a cor exata que ela teria escolhido para si mesma, se tivesse dinheiro suficiente para comprar um casaco novo. Sadie entrou no banco do motorista, olhou para o casaco e ficou ali em silêncio por um longo tempo. Ela sabia quem o havia deixado lá. Ela não perguntou. Não porque tivesse medo da resposta, mas porque sabia que perguntar o forçaria a explicar. E explicar transformaria aquilo em algo com um nome. E ela ainda não tinha certeza se estava pronta para algo com um nome. Ela precisava dos pneus. Ela precisava do casaco. Ela aceitou ambos, mas lembrou-se de cada detalhe. Cada coisinha. Cada vez. Ela os colocou cuidadosamente em uma parte de sua mente com a mesma precisão que usava para organizar os livros contábeis em Milwaukee. Não porque quisesse calcular algo, mas porque queria se lembrar. Para que, quando tomasse sua decisão,
a tomasse com todas as evidências à sua frente. Aconteceu em uma tarde de sábado, na quarta semana desde que Micah pisou pela primeira vez na soleira da mansão. Sadie estava arrumando suprimentos na despensa atrás da cozinha. O pedido desta semana era maior do que o normal, porque a senhora Aldian havia pedido coisas extras para a pequena festa de aniversário de Rosie. Micah e Rosie estavam brincando no gramado da frente, mas Rosie queria mostrar a ele o jardim dos fundos, onde havia uma fonte de pedra e um peixe de bronze que jorrava água, que ela chamava de Gerald, porque nomeava tudo da mesma forma que Micah desenhava tudo. "Venha ver o Gerald", disse Rosie, puxando a mão de Micah. "O Gerald fica triste quando ninguém o visita." Micah a seguiu porque nunca recusava quando alguém queria lhe mostrar algo novo. Ele passou pelo portão em arco, virou no caminho de pedra e parou. Nico Valenti estava sentado sozinho no banco de pedra ao lado da fonte. Um copo de uísque na mão direita, mal tocado, seus olhos fixos no espaço vazio além da cerca. Não olhando para o celular, não lendo documentos. Apenas sentado ali com o rosto de um homem carregando coisas demais dentro da cabeça e saindo para o ar livre para dar a esses pensamentos um lugar para respirar. Rosie viu seu pai, parou e puxou levemente a mão de Micah, como se quisesse voltar. Ela conhecia aquela expressão. Havia aprendido ao longo de 3 anos que quando seu pai se sentava assim, não se devia chegar perto dele. Mas Micah não conhecia essa regra. Ou a conhecia e não se importava. Ele caminhou direto para o banco. "Você parece estar pensando demais, Sr. Nico", disse ele. Nico olhou para baixo. O menino estava parado na frente dele, caderno de desenho debaixo do braço, lápis de cor saindo do bolso. Olhando para ele com um olhar direto e destemido, o tipo de olhar que nenhum homem adulto em Chicago ousaria lhe dar. "É verdade", disse Nico. "É pensamento ruim ou pensamento pesado?", perguntou Micah. "Porque são diferentes. Pensamento ruim, você tem que dizer em voz alta para que ele diminua. Pensamento pesado, você só precisa deixá-lo de lado por um tempo. Como sapatos. Se eles são pesados, você os tira." Nico olhou para o menino por mais tempo do que havia olhado para qualquer pessoa em qualquer conversa naquela semana. "Pesado", disse ele. "Principalmente pesado." Micah subiu no banco de pedra. O banco era alto. Ele era pequeno. Na primeira vez ele escorregou. Na segunda, quase conseguiu. Nico estendeu a mão, prestes a ajudar. Micah olhou para a mão dele e balançou a cabeça com a seriedade absoluta de alguém que tinha algo a fazer e não aceitava ajuda até ter tentado o número adequado de vezes por si mesmo. Na terceira tentativa, ele conseguiu. Sentou-se ao lado de Nico, com as pernas balançando porque não alcançavam o chão, ambas as mãos nos joelhos, olhando para o jardim na mesma direção que Nico estava olhando, sem dizer nada. Nico Valenti, que não se sentava em silêncio confortável ao lado de ninguém desde que Renata estava viva, percebeu que não queria que aquele momento terminasse. O menino não precisava de nada dele, não pedia nada, não tinha medo de nada. Ele apenas sentou-se ali como se sentar ao lado dele fosse o suficiente. "Você sabe o que minha mãe faz quando está triste?", disse Micah depois de um tempo. "Ela canta, não alto, apenas pequenas canções dentro da boca. Canções antigas de quando ela era pequena. Mamãe diz que as canções se lembram de tudo, mesmo quando as pessoas esquecem. Sua casa tem canções assim?" Nico ficou em silêncio. Então, com uma voz que Thomas não teria reconhecido se a tivesse ouvido, uma voz sem controle sobreposta, sem muros, apenas a verdade falada porque o ouvinte era um menino de 4 anos, e um menino de 4 anos não sabia como usar a verdade para machucar ninguém, ele disse: "Sim, minha avó cantava em italiano, canções muito antigas de quando ela ainda morava em Nápoles." Micah assentiu com a profunda satisfação de alguém que acabara de ouvir confirmado o que já sabia. "Viu?", disse ele. "Todo mundo tem canções. Isso significa que, por dentro, todo mundo é igual, mesmo que por fora pareçam diferentes. Minha mãe me ensinou isso. Minha mãe é muito inteligente." "Sim", disse Nico suavemente. "Sua mãe é muito inteligente." Micah pulou do banco, limpou as calças e pegou o caderno de desenho que havia caído na grama. Ele olhou para Nico uma última vez. "Deixe os pensamentos pesados de lado, Sr. Nico", disse ele. "Você pode pegá-los mais tarde se ainda precisar deles.
mas talvez você não precise pegá-los de jeito nenhum. Então ele correu atrás de Rose em direção à frente da casa, deixando Nico Valenti sozinho no banco de pedra ao lado da fonte. O uísque esquentou em sua mão, enquanto ele olhava para um jardim onde havia se sentado centenas de vezes antes. Embora hoje parecesse diferente, ele não sabia o que havia de diferente, mas algo dentro de seu peito parecia mais leve do que 20 minutos antes. Leve o suficiente para ele perceber que antes havia sido pesado. E ele o carregava há tanto tempo que havia esquecido que o estava carregando. A ameaça chegou em um Bentley preto em uma manhã de quarta-feira. Sadie estava carregando sacolas de compras do carro em direção ao portão dos fundos, quando o veículo deslizou para a entrada da frente, suave e preciso, como algo que havia sido agendado com antecedência. A mulher que saiu estava vestida de creme, cabelo loiro preso elegantemente na nuca, saltos batendo na pedra com o ritmo medido de alguém que passou a vida inteira entrando em salas importantes e nunca precisou se apresentar em nenhuma delas. Seu nome era Audrey Langford, a única filha de Harrison Langford, presidente da Langford Capital, uma família de banqueiros da North Shore ligada por 3 gerações a dinheiro antigo e ao tipo de relacionamentos que as pessoas não colocam no papel. Os Langfords eram os maiores parceiros financeiros da família Corsetti, e o casamento entre Audrey Langford e Nico Valenti havia sido arranjado, planejado e esperado por anos por pessoas que nunca perguntaram a Audrey ou a Nico o que eles queriam. Audrey passou por Sadie no corredor da cozinha. Ela olhou para Sadie da maneira que as pessoas olham para móveis, não por crueldade, mas porque no mundo de Audrey Langford, uma entregadora não era uma pessoa, apenas uma função. Então ela se virou para o mordomo que caminhava ao seu lado e disse com uma voz leve, educada e afiada como uma navalha: "A equipe de entrega costuma estar aqui de manhã. Pensei que Nico preferisse suas manhãs tranquilas." O mordomo disse: "Ela foi designada para fazer entregas na propriedade." "Claro", disse Audrey. Seu sorriso não mudou. Ela olhou para Sadie novamente, por mais tempo desta vez. E agora ela não estava mais olhando para móveis. Agora ela estava olhando para algo que estava decidindo se valia ou não a pena se preocupar. "Tenho certeza de que não nos incomodaremos", disse ela a Sadie no tom que as pessoas usam para aqueles cuja presença é considerada temporária. Sadie encontrou seus olhos diretamente. "Sim", disse ela, e voltou a carregar as sacolas. 3 dias depois, Audrey a encontrou. Sadie estava sozinha no corredor leste, verificando o recibo digital em seu telefone contra as caixas que acabara de entregar em uma mesa lateral próxima, quando ouviu o som de saltos na pedra atrás dela. Ela não se virou imediatamente. Havia aprendido que virar-se muito rápido dizia às outras pessoas que elas a haviam assustado, e ela não era o tipo de mulher que gostava de ser assustada. Quando ela se virou, Audrey Langford estava a 2 metros de distância, sem mordomo, sem sorriso social, apenas a própria Audrey, sozinha, usando a expressão de alguém que vinha ponderando essa conversa por 3 dias e havia decidido o que precisava acontecer. "Serei direta", disse Audrey, de mulher para mulher. Sadie não disse nada. Ela esperou. "Você não é a primeira mulher a ser gentil com ele. Ele tem um certo magnetismo. Sempre teve. Mas a gentileza tem limites nesta casa. E as mulheres que não entenderam esses limites saíram com muito menos do que entraram." Ela olhou para Sadie com olhos que não eram cruéis, mas também não eram calorosos. "Você tem um filho pequeno. Pense com cuidado." Ela se virou, depois parou, ainda de costas para Sadie. Silêncio por 2 segundos, 3, e quando falou novamente, sua voz havia mudado. Não mais afiada, não mais perfeitamente controlada. Era a voz de alguém dizendo algo que não pretendia dizer e dizendo mesmo assim. "Eu tinha 14 anos na primeira vez que meu pai me falou sobre este casamento", disse Audrey, falando para a parede à sua frente em vez de para Sadie. Ele disse isso da maneira que as pessoas falam sobre o tempo, como se fosse simplesmente uma condição do mundo, não algo que pudesse ser mudado ou que precisasse do consentimento de alguém. Ela fez uma pausa. "Não estou dizendo isso para que você tenha pena de mim. Estou dizendo porque estou lhe pedindo mais uma vez. Tenha cuidado por seu filho." Seguiu não por si mesma. Então ela foi embora. Seus saltos batiam no chão de pedra em um ritmo uniforme, desaparecendo com a distância. Cada passo tão firme quanto um metrônomo, o tipo de caminhada pertencente a alguém
que se treinou para manter o ritmo mesmo quando tudo dentro dela estava fora de ritmo. Sadie ficou sozinha no corredor. Ela estava pronta para uma ameaça. Já havia alinhado respostas em sua cabeça para a arrogância, para desprezo, para o tipo de mulher rica que despreza uma entregadora. Ela não estava preparada para isso. O que ela havia recebido não era uma ameaça. Era um aviso de uma mulher que estava presa neste mundo desde os 14 anos e há muito tempo deixara de acreditar que poderia sair. E na voz de Audrey Langford, Sadie ouviu algo que não queria ouvir e não podia fingir que não tinha ouvido. Ela ouviu a verdade. Sadie voltou a limpar a prateleira de vidro, mas sua mão não estava totalmente firme. Naquela noite de domingo, Sadie sentou-se no andar de baixo da lavanderia, dobrando roupas com Petra, enquanto Micah dormia no sofá velho no canto, com seu caderno de desenho de cabeça para baixo no peito, lápis de cor ainda apertados na mão. Sadie contou a Petra sobre Audrey Langford. Não tudo, apenas o suficiente. A mulher chegando em um Bentley, o casamento arranjado, o aviso no corredor. Petra ouviu, depois não disse nada por um longo tempo. Finalmente, ela largou a camisa que estava dobrando e olhou para Sadie com a expressão que Sadie aprendera a ler ao longo de 3 anos morando ao seu lado. A expressão que significava: estou prestes a dizer algo que você não vai querer ouvir. O nome do seu ex-marido, disse Petra. Troy Whitfield. Eu ouvi esse nome em um lugar onde não deveria ter ouvido. Sadie parou de dobrar. Onde? Petra contou a ela lentamente, pedaço por pedaço. Um homem do bairro, marido de uma amiga de Petra, trabalhava para um cassino na Zona Sul. O tipo de cassino sem placa, sem endereço no Google Maps, apenas uma porta dos fundos e uma senha. Aquele cassino pertencia à família Corsetti. Troy Whitfield devia àquele cassino uma quantia de dinheiro que ele nunca poderia ter pago com o salário de um consultor financeiro, e ele pagou de outra maneira. O dinheiro que Sadie perdeu, as economias, os investimentos, a hipoteca da casa, não acabou no bolso de Troy. Passou por 3 empresas de fachada, e o destino final foi uma conta ligada à rede financeira de Frank Corsetti. A família que tentava forçar Nico Valenti a se casar com a filha de seu parceiro de negócios e a família que havia destruído a vida de Sadie Brennan eram a mesma família, a mesma rede, o mesmo fluxo de dinheiro. O mundo é realmente tão pequeno? Perguntou Sadie, sua voz mais neutra do que ela queria. Não, disse Petra. O submundo é pequeno, esse é o problema. Sadie ficou imóvel, olhou para Micah dormindo no sofá, olhou para o caderno de desenho subindo e descendo em seu peito a cada respiração. Ela pensou em 8 anos. 8 anos desde o dia em que começou a construir uma vida em Milwaukee até o dia em que foi tirada dela. Ela pensou na noite na rodovia interestadual 94. Ela pensou no quarto acima da lavanderia, nas tempestades de neve, nos meses escolhendo entre o dinheiro do aluguel e o dinheiro do leite. Tudo isso, do começo ao fim, tinha um fio oculto que ela nunca havia visto antes. E esse fio levava direto ao portão de ferro em Lincoln Park, onde ela estacionava todas as manhãs. E naquela mesma semana, a ameaça chegou bem à sua porta. Sadie estava voltando do estacionamento em Pilsen em uma noite de terça-feira por volta das 9. Micah estava em suas costas, as pernas balançando contra seus quadris, o rosto pressionado em seu ombro, meio dormindo e meio acordado. A Ashland estava mais quieta do que o normal. Sadie andava rápido porque estava frio e porque não gostava de estar na Ashland depois das 9 da noite com uma criança nas costas. Ela ouviu o carro antes de vê-lo. Um Escalade preto deslizou lentamente ao seu lado, acompanhando seu ritmo, nem mais rápido, nem mais devagar. A janela se abriu. O homem lá dentro parecia ter uns 32 anos, bem vestido, cabelo penteado para trás, o tipo de homem que você veria em um bar e presumiria que era advogado ou investidor. O sorriso em seu rosto era largo e nunca alcançava seus olhos. Tarde para estar sozinha, disse ele, sua voz suave, amigável de uma forma que a tornava mais assustadora do que qualquer ameaça direta poderia ser. Uma mulher na sua posição deveria pensar com cuidado sobre onde passa seu tempo. Existem casas que uma pessoa não deveria entrar e sair com muita frequência. Uma mulher inteligente sabe quando está recebendo um bom conselho. A janela se fechou. O carro continuou suavemente, lentamente,
como se tivesse todo o tempo do mundo. Sadie ficou na calçada. Seu coração batia tão forte que ela podia senti-lo na garganta. Suas mãos estavam frias. Suas pernas queriam correr, mas ela sabia que correr diria a quem estivesse observando que ela estava com medo. E Sadie Brennan havia aprendido há muito tempo que, quando se está com medo, anda-se mais rápido, mas não se corre. Micah estava quieto em suas costas. O tipo de silêncio que ela conhecia, o silêncio em que ele entrava quando sentia sua mãe ficar rígida e esperava até que estivessem seguros antes de fazer perguntas. Ela andou mais meio quarteirão antes de Micah falar, sua pequena voz abafada contra o ombro dela. Mamãe, aquele homem era mau. Sadie engoliu em seco. Acho que ele trabalha para pessoas más. Nós vamos ficar bem? Sim, disse Sadie. Estamos bem. Ela apertou as mãos em volta dos tornozelos de Micah. Andou mais rápido. Quando voltou para o quarto acima da lavanderia, ela trancou a porta, colocou Micah na cama, puxou o cobertor sobre ele, depois sentou-se no chão da cozinha com as costas contra a parede. Ela não chorou. Ela não ligou para ninguém. Ela apenas ficou ali no escuro, ouvindo as máquinas de lavar de Petra roncando abaixo, e pensou. Ela pensou por muito, muito tempo, e não dormiu naquela noite. Ela foi procurá-lo na quinta-feira. Não para pedir ajuda, porque finalmente entendera que não estava chegando de mãos vazias. Ela estava chegando com informações. Nico estava sentado no Jardim dos Fundos, no mesmo banco de pedra ao lado da fonte, o mesmo lugar onde Micah o encontrara na semana anterior. Sem copo de uísque desta vez, apenas ele, sozinho, olhando para as árvores de bordo mudando de cor na luz do outono de Chicago. Sadie saiu para o Jardim dos Fundos depois de deixar o último pedido do dia. Ela não havia planejado essa conversa. Havia planejado por 3 noites sem dormir e ainda não sabia o que diria até vê-lo sentado ali e entender que, se não dissesse agora, nunca diria. Ela contou a ele sobre o carro preto primeiro. Ashland, 9 da noite, Micah em suas costas, o sorriso do homem dentro do veículo, conselhos que não eram conselhos. Nico ficou imóvel, o tipo de imobilidade que Sadie começara a reconhecer nas últimas semanas. Não a ausência de sentimento, mas sua compressão como pressão dentro de um cano. Então ela contou o resto. Troy, Milwaukee, 8 anos de construção, as contas conjuntas, as assinaturas que ela confiou o suficiente para colocar sua caneta, a noite de terça-feira em que abriu o aplicativo do banco e viu zero, a casa hipotecada sem seu conhecimento, as 3 empresas de fachada, o número de telefone desconectado, a mesa vazia e a noite na rodovia interestadual 94 às 2 da manhã, Micah dormindo atrás dela, 45 minutos no escuro ao lado das linhas divisórias brancas. Ela contou sem suavizar nada, sem adicionar, sem tirar. Do jeito que se conta a verdade quando se proteger de sua forma real, se tornou mais caro do que dizê-la claramente. E então ela contou a última parte, a parte que Petra lhe contara. Troy devia dinheiro a um cassino dos Corsetti. O dinheiro roubado dela havia passado por empresas de fachada ligadas à rede de Frank Corsetti. A família que havia destruído sua vida e a família que estava no hall de entrada desta mansão tentando forçá-lo a se casar com a filha de seu parceiro eram a mesma família. Quando ela terminou, o jardim estava muito quieto. O som da água da fonte, o zumbido baixo e distante de Chicago, como se a cidade estivesse respirando. Nico ficou em silêncio, mas este era um tipo diferente de silêncio, não o silêncio do banco de pedra da semana anterior, quando ele estava sentado com pensamentos pesados. Este era o silêncio da decisão. O silêncio de um homem colocando tudo em seu devido lugar dentro da cabeça antes de abrir a boca. Porque uma vez que a abrisse, as palavras carregariam um peso que ninguém poderia retirar. O homem que falou com você na rua, disse ele, isso não vai acontecer de novo. Ele disse isso de forma categórica, final, na voz que usara com 3 homens na sala dos fundos do restaurante na Taylor Street. A mesma voz das 2 palavras resolva isso. Não uma promessa, uma declaração. Então ele disse mais. E a frase seguinte fez Sadie sentar-se no banco de pedra antes que tivesse tempo de decidir se queria se sentar. Eu sei o que Troy Whitfield fez, disse ele em voz baixa. Minha equipe rastreou a conexão com os Corsetti logo depois que você chegou a esta casa, durante uma revisão mais profunda de sua história.
Cada transferência, cada empresa de fachada, cada assinatura, a base legal suficiente para um caso forte. Sari olhou para ele. Você sabia há 5 semanas? Sim. Por que não me contou? Nico olhou de volta para ela, seus olhos firmes, não evitando os dela, não se desculpando. Porque esta é a sua história, seu nome, seu dinheiro, sua empresa. Essa decisão pertence a você, não a mim. Eu não tinha o direito de agir por você antes que você soubesse que tinha uma escolha. Ele fez uma pausa. Mas se você quiser pegar de volta o que foi tirado de você, eu posso fazer isso acontecer, não como um favor, como uma correção no registro, porque deveria ter sido certo desde o início. Há momentos na vida que parecem uma porta se abrindo em uma parede que você havia deixado de acreditar que continha alguma porta. Este foi um desses momentos. Sadia olhou para ele por um longo tempo. Deixe-me pensar, disse ela. Você tem todo o tempo que precisar, disse ele. Eles ficaram sentados ali. A luz do outono se inclinava através dos bordos, lançando faixas de brilho e sombra sobre o cascalho. Ao longe, a cidade fazia seu som enorme e silencioso. Nenhum deles disse mais nada. Nenhum deles precisava. E nenhum deles sabia que Micah estava parado atrás do arbusto de hortênsia, ao lado do portão em arco, segurando seu caderno de desenho no peito, não desenhando, não escrevendo, apenas parado ali com a concentração absoluta de uma criança que entende que as conversas mais importantes acontecem quando os adultos acreditam que ninguém está ouvindo. Micah tinha ouvido tudo. E Micah, que havia se decidido no primeiro dia no escritório e esperara pacientemente que os adultos o alcançassem, agora tinha tudo o que precisava. 2 dias se passaram. Sadie chegou para as entregas na hora, colocou tudo onde pertencia, cumprimentou as pessoas certas e não disse uma única palavra além do que o trabalho exigia. Sem café compartilhado pela manhã, sem demorar na cozinha mais do que o necessário, sem olhar para a escada onde sabia que ele geralmente ficava na hora em que ela chegava. Ela foi cuidadosa, do jeito que se é cuidadoso com algo que ainda não se tem certeza se tem o direito de querer. Ela precisava de tempo, não para pensar no que Nico havia dito, mas para pensar no que ela se tornaria se ficasse, e se poderia viver com essa versão de si mesma. Ela havia confiado em um homem uma vez. Ela havia assinado seu nome ao lado do de um homem uma vez. Ela sabia o custo. E agora outro homem, mais perigoso que Troy Whitfield em todos os sentidos mensuráveis, estava oferecendo a ela algo que ela não ousava nomear, porque nomeá-lo o tornaria real. E real significava que poderia ser perdido. Do outro lado da mansão, aqueles 2 dias pareceram diferentes. Thomas Ferraro participou de uma reunião de estratégia de 40 minutos na tarde do primeiro dia e contou. Nico falou exatamente 4 frases. Todas as 4 estavam corretas. Nenhuma delas desperdiçou uma palavra. Mas Thomas estava ao lado dele há 13 anos e sabia a diferença entre um homem que falava pouco porque não precisava dizer mais e um homem que falava pouco porque sua mente estava em outro lugar. Nico estava em outro lugar. Após a reunião, Thomas entrou no escritório, colocou documentos na mesa e viu uma programação de entregas impressa do aplicativo, ao lado do teclado. Apenas uma linha havia sido circulada com caneta preta. O turno da manhã de Sadie Brennan, de segunda a sexta, 7h15. Thomas colocou os papéis no lugar, colocou a programação de volta exatamente onde estava, no mesmo ângulo preciso, e saiu. Ele não disse nada, não porque não tivesse opinião, mas porque em 13 anos aprendeu que algumas coisas precisavam acontecer sem testemunhas. Na noite do segundo dia, Nico disse a Thomas que ia caminhar pelo corredor norte antes de dormir. Thomas olhou para ele. Em 13 anos, Nico Valenti nunca havia caminhado pelo corredor norte. Nunca havia caminhado por nenhum corredor por caminhar. Ele não era esse tipo de homem. Ele era o tipo de homem que ia do ponto A ao ponto B pela linha reta mais curta possível, porque o tempo era algo que ele não desperdiçava com ninguém, incluindo ele mesmo. Boa noite, chefe, disse Thomas, e ele não o seguiu. Sadie estava no corredor norte. Ela havia ficado mais tarde do que o normal, porque a última entrega do dia havia chegado tarde e ela queria terminar de guardar tudo antes de sair. Ou pelo menos essa era a razão que ela dizia a si mesma. A verdadeira razão poderia ser mais simples, e ela ainda não estava pronta para admiti-la.
Ela estava abastecendo o armazenamento frio quando ouviu passos. Ela conhecia aqueles passos. Havia-os ouvido vezes suficientes nas últimas semanas para reconhecê-los sem se virar. Nico parou na entrada do corredor, olhou para ela. Ela olhou de volta. Você está pensando em ir embora, disse ele. Não uma pergunta. Estou pensando no que faz sentido, disse ela. Isso é diferente. Eu sei a diferença, disse ele. Ele deu mais alguns passos, não muito perto. Perto o suficiente para que esta conversa pertencesse aos dois, em vez de ao corredor. Diga-me o que você precisa, disse ele. Qualquer coisa. Diga e eu farei. Ou não farei, mas não tome a decisão sozinha em um corredor às 7 da noite sem perguntar. Sadie olhou para ele. Homens em sua vida haviam prometido muitas coisas. Troy havia prometido um futuro compartilhado e depois esvaziou todas as contas. Seu pai havia prometido que ligaria de volta e nunca o fez. Ela aprendera que promessas eram o tipo de moeda que perdia valor mais rápido. Mas Nico não estava prometendo. Ele estava perguntando e ela entendeu a diferença. Preciso saber que Micah está seguro, disse ela finalmente. Não importa o que isso se torne. Não importa o que seu mundo faça ao nosso redor. Meu filho é o limite. Ele é sempre o limite. Nico sustentou seu olhar. Não desviou. Não se encolheu. Não disse claro, da maneira que os homens costumam fazer quando querem encerrar uma discussão. Ele já está seguro, disse ele. Ambos estão. Desde a manhã em que aquele menino entrou na minha casa, eu só não sabia como dizer isso a você sem que parecesse algo que ainda não era. Sadie ficou em silêncio. Por um longo tempo, ela podia ouvir o relógio de parede no final do corredor. Ouvir Chicago do lado de fora do vidro. A cidade que nunca dorme de verdade. Ouvir seu próprio coração mais rápido do que ela queria. Então ela assentiu. Um pequeno movimento, quase invisível, a menos que você estivesse observando, mas foi uma decisão. Ok, disse ela. Então ela se virou para guardar o resto das compras. Ele voltou para seu escritório. Nenhum deles disse outra palavra naquela noite. Mas o corredor parecia diferente depois. Mais leve. Como se algo que estivesse sendo segurado com muita força por muito tempo tivesse finalmente sido liberado. Não largado, mas colocado cuidadosamente no lugar certo por duas pessoas que estavam acostumadas a carregar coisas pesadas sozinhas e estavam, pela primeira vez, tentando colocá-las no chão ao mesmo tempo. 4 dias depois, Mike agiu. O jantar anual da família Valenti aconteceu no sábado à noite. O grande salão da mansão de Lincoln Park. 25 pessoas. Crisântemos brancos, velas, prata, cristal. Tudo em seu lugar exato. Porque neste mundo nada podia estar fora do lugar. Dona Valenti veio de Lake Forest, sentada na ponta da longa mesa. Cabelo prateado preso no alto. Colar de jade no pescoço. Observando tudo com os olhos de uma mulher que passou 40 anos organizando a vida de seu filho da maneira que um general organiza as tropas antes da batalha. Audrey Langford sentou-se a 2 lugares à direita de Nico. Perfeita. Corretamente posicionada. Corretamente vestida. Usando o sorriso correto. Tudo o que a alta sociedade de Chicago queria dizer quando dizia adequada. Sadie estava na despensa da cozinha, no andar de baixo, organizando o último pedido de entrega do dia. Micah e Rosie estavam no quarto das crianças com a senhora Aldian. Mas o que a senhora Aldian não sabia era que Micah vinha se preparando para esta noite há 4 dias. Não com um plano, porque um menino de 4 anos não faz planos. Com algo mais instintivo do que isso. Mais exato. Aquela pura intuição que apenas as crianças possuem antes que o mundo as ensine a duvidar de si mesmas. Ele sentou-se no colo da senhora Aldian todas as noites por 4 dias, fazendo perguntas gentis que ela não percebeu que a estavam amolecendo camada por camada. Senhora Aldian, você acha que uma família precisa parecer igual para ser uma família de verdade? E então adormecia em seu ombro antes que ela pudesse responder. Senhora Aldian, se Rosie tivesse mais uma pessoa que a amasse, isso a faria feliz? E então abraçava Coelhinho por Rosie, porque Rosie já havia adormecido. Na noite do jantar, a senhora Aldian não tinha certeza se impediria o menino se ele decidisse ir a algum lugar. Às 7h52 daquela noite, no meio do primeiro prato, as portas do grande salão se abriram. Micah entrou, moletom de dinossauro, jeans, tênis, caderno de desenho debaixo do braço. Ele não correu, ele não era tímido.
Ele caminhou entre as duas fileiras de cadeiras com a calma tranquila de alguém que sabia exatamente onde pertencia, porque já havia decidido que pertencia ali. Ele parou na frente de Nico. 25 pessoas ficaram em silêncio. Dona Valente pousou seu garfo de prata. Thomas, parado perto da parede leste, sentiu algo mudar em seu peito. Algo que ele não conseguia nomear, mas sabia que importava. Senhor Nico, disse Micah, preciso contar algo a todos. Nico olhou para o menino. Pousou sua faca. Vá em frente. Micah se virou. Olhou para as 25 pessoas que o olhavam. Não piscou. Este é o Senhor Nico, disse ele, apontando para Nico com uma mão pequena. A primeira vez que o conheci, perguntei se ele tinha chorado. Ele não gritou comigo. Ele não me mandou embora. Ele se sentou. Adultos geralmente não se sentam para ficar no nível dos olhos das crianças. Mas ele o fez. Foi assim que eu soube. Ele fez uma pausa. Ele manda comida para minha mãe sem dizer. Ele colocou pneus novos no carro da minha mãe sem dizer. Ele deixou um casaco no banco do motorista sem dizer. Ele não diz nada. Mas eu vejo. Eu sempre vejo tudo. Ele abriu o caderno de desenho. Mostrou um desenho a lápis de cor. 4 pessoas. Um homem alto. Uma mulher de cabelos compridos. Uma menina segurando um coelho. Um menino segurando um caderno de desenho. Na parte de cima, com a caligrafia torta de uma criança de 4 anos, que ainda estava aprendendo como as palavras funcionavam. Minha família. Faltando uma letra. Eu já decidi, disse Micah. Somos uma família. Eu, minha mãe, Rosie e o Sr. Nico. Eu só vim aqui para contar a todos, para que todos saibam. Silêncio absoluto. Audrey Langford falou primeiro. Esta criança é o filho da entregadora. Nico. Isso é completamente inadequado. Micah olhou para Audrey. Um segundo. Um olhar curto e claro. O tipo que apenas as crianças têm. Olhando diretamente para a coisa à sua frente e dando-lhe exatamente o peso que merece. Nada mais. Então ele se virou para Nico. Você concorda? Ele perguntou. Que somos uma família. Nico olhou para o menino de 4 anos com o moletom de dinossauro. Então ele olhou para a sala ao seu redor. Flores brancas, velas, cristal. 25 pessoas, 30 anos de arranjos. Esta mesa nunca lhe perguntou o que ele queria de sua própria vida. Ele olhou de volta para Micah. Sim, garoto, disse ele. Uma palavra, a mais simples, a palavra que você usa com alguém que você já decidiu que é seu. Audrey se levantou. A família Corsetti não aceitará. Nico falou. Voz calma, sempre calma. O tipo de voz que nunca precisou de volume porque carregava seu próprio peso. A família Corsetti vem lavando dinheiro de fraude através de empresas de fachada há mais de 3 anos, começando com o roubo sistemático de suas contas em Milwaukee. O contrato mais recente envolve uma mulher chamada Sadie Brennan. Seu negócio foi destruído por meio de instrumentos falsificados em Milwaukee. Minha equipe jurídica tem documentação completa. O conselho da Langford receberá notificação formal amanhã de manhã. Ele manteve os olhos em Audrey. O acordo entre as duas famílias termina esta noite. Ninguém na mesa se moveu. Audrey Langford se levantou. Ela se recompôs com a exatidão de uma mulher cuja dignidade era a coisa mais importante que possuía. E então saiu. A porta se fechou atrás dela. Ela não se despediu quando saiu, observou Micah. Não, disse Nico. Isso foi rude. Sim. Micah assentiu, sua voz absolutamente séria. Nico empurrou sua cadeira para trás. Levantou-se e saiu do grande salão sem olhar para a mesa de jantar. 24 pessoas ficaram sentadas ali, observando-o ir, e nenhuma delas disse uma palavra. Nem mesmo Dona Valenti, que se sentou na ponta da mesa com uma xícara de chá frio na mão e a expressão de uma mulher recalculando tudo o que havia arranjado ao longo de 40 anos. Ele desceu as escadas, pelo corredor de serviço, passou pela lavanderia até a despensa da cozinha no andar de baixo, onde as luzes fluorescentes eram mais frias do que a luz das velas na mesa de jantar acima. E tudo era mais real, porque ninguém ali embaixo estava tentando causar uma boa impressão. Sadie estava em frente às prateleiras de vidro, arrumando suprimentos com a concentração silenciosa que construíra ao longo de 3 anos, para momentos em que algo grande demais para sentir de uma vez exigia ser sentido. Ela sabia que havia um jantar no andar de cima. Sabia que 25 pessoas estavam sentadas no grande salão.
Sabia que Audrey Langford estava lá. Sabia que Dona Valentin estava lá. E ela estava aqui, no andar de baixo, colocando coisas nas prateleiras, porque era isso que ela sabia fazer quando não sabia onde deveria estar. Ela ouviu os passos dele antes de vê-lo. Olhou para cima. Viu seu rosto e entendeu que algo havia acontecido antes que ele abrisse a boca. Não porque seu rosto estivesse diferente. Seu rosto estava sempre controlado, sempre ilegível. Mas seus olhos estavam diferentes. Os olhos de um homem que acabara de fazer algo que queria fazer há muito tempo e finalmente se permitira fazer. O que ele fez? Perguntou Sadie. Ela sabia. Não exatamente, mas sabia porque era a mãe de Micah Brennan e vivera com aquela criança por 4 anos e sabia que ele estava planejando algo desde o dia em que se escondeu atrás dos arbustos de hortênsia no jardim. Ele disse a verdade, disse Nico, e eu concordei. Ele parou a 2 passos dela, a mesma distância que no corredor norte 2 noites antes. Perto o suficiente para que esta conversa pertencesse aos dois. Longe o suficiente para que ela ainda tivesse espaço se precisasse recuar. Fique, disse ele, não como entregadora, como o que você quiser ser, pelo tempo que quiser. Mais tempo, se você permitir. A mão de Sadie tremeu. Não muito, apenas o suficiente para ela notar e odiar, porque Sadie Brennan não era o tipo de mulher cujas mãos tremiam. Ela havia dirigido em meio a tempestades de neve com uma criança de 1 ano no banco de trás, e suas mãos não tremeram. Ela havia se sentado diante de advogados em Milwaukee, enquanto eles lhe diziam, "Você quase não tem base legal." E suas mãos não tremeram. Ela havia ficado na calçada da Ashland e observado o Escalade preto se afastar, e suas mãos não tremeram. Mas agora, na despensa da cozinha no andar de baixo, sob luzes fluorescentes, parada na frente do homem que toda Chicago tinha medo de olhar diretamente, enquanto ele a olhava como se ela fosse a única coisa na sala, sua mão tremeu. "Sou uma mulher com um passado complicado", disse ela, a voz mais firme que a mão. "Uma criança pequena, sem família nesta cidade, sem nome, sem bens, e sua mãe está sentada lá em cima." "Eu sei", disse ele. Ele não diminuiu, não tornou mais seguro, não disse "está tudo bem" ou "isso não importa", da maneira que os homens costumam fazer quando querem que as mulheres parem de se preocupar. Apenas 2 palavras: "eu sei." Carregando o peso de um homem que havia visto tudo o que ela acabara de nomear e não precisava que ela fosse menos do que era. "Não posso prometer que meu mundo não tem perigo", disse ele, "mas posso prometer que você e Micah nunca o enfrentarão sozinhos. Não enquanto eu estiver de pé." Ele estendeu a mão lentamente, colocou-a sobre a dela, quente, firme, completamente imóvel. A mão dela parou de tremer. Não porque ele a fez parar, mas porque a mão dele estava lá. E essa presença, quente, sólida, real, deu a ela algo que não tinha desde a noite na rodovia interestadual 94. A sensação de que não precisava mais segurar tudo sozinha. Eles ficaram ali, na despensa da cozinha, sob luzes fluorescentes, sem velas, sem flores brancas, sem cristal, mais real do que qualquer sala no andar de cima. Então, o som de pezinhos no final do corredor. Mike apareceu primeiro. Atrás dele, Rosie, um braço em volta de coelhinho, uma mão segurando a de Micah. Atrás de Rosie, a senhora Aldian, 2 passos atrás, seu rosto carregando tanto um pedido de desculpas quanto o olhar de uma mulher que sabia que acabara de testemunhar algo que contaria pelo resto da vida. Micah olhou para sua mãe, olhou para a mão de Nico sobre a dela, deu um aceno de cabeça, lento, sério, completo. O aceno de um pequeno general cuja campanha terminara exatamente de acordo com o plano. "Bom trabalho", disse ele para ambos. Rosie olhou para cima, olhos grandes, ambos os braços apertando. "Coelhinho", sua voz pequena e cheia da esperança que escondera por 3 anos, porque aprendera que a esperança nem sempre era correspondida. "Somos uma família de verdade agora?" Micah olhou para Rosie com os olhos firmes e claros de uma criança que não sabia mentir e não entendia por que alguém iria querer. "Nós sempre fomos uma família. É que agora todo mundo sabe." O acerto de contas veio da maneira que o acerto de contas vem quando foi bem preparado, lentamente, meticulosamente, impossível de negar. A equipe jurídica de Nico enviou o arquivo na manhã de segunda-feira, exatamente como ele havia dito,
Não uma carta, um pacote de 300 páginas, entregue ao mesmo tempo ao Conselho da Langford, ao Conselho dos Corsetti e ao Gabinete do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Norte de Illinois. Troy Whitfield foi convocado em Milwaukee 4 semanas depois. Ele se sentou diante de 3 advogados em uma sala sem janelas e assistiu a cada arranjo cuidadoso que construíra desmoronar camada por camada, cada assinatura falsificada, cada transferência, cada empresa de fachada, cada fluxo de dinheiro fluindo das contas de Sadie Brennan através de 3 níveis de intermediários para as contas da rede Corsetti. Tudo isso documentado, sinalizado, numerado e apresentado naquela linguagem jurídica fria que nenhum advogado poderia transformar em outra coisa senão o que era. Sadie não estava naquela sala. Ela não precisava estar. Havia dado aos advogados tudo o que precisavam, cada documento, cada número que guardara por 3 anos. Porque Sadie Brennan era uma contadora, e contadores guardam registros mesmo quando desejam não ter que fazê-lo. Na manhã de domingo em que Troy se sentou diante daqueles advogados em Milwaukee, Sadie sentou-se no terceiro banco da pequena igreja para a qual Petra a levara em sua primeira semana em Chicago. Ela cantou, não alto, apenas dentro da boca, aquelas canções antigas, e deixou a lei fazer seu trabalho. Frank Corsetti era o tipo de homem que sabia ler o vento. Quando o arquivo chegou aos promotores federais, ele entendeu que uma guerra legal custaria mais do que qualquer aliança poderia trazer de volta. A família Corsetti se retirou, não completamente, mas o suficiente. Vince Corsetti, o homem no Escalade preto na Ashland, nunca mais foi visto nas ruas de Chicago. Ninguém perguntou por quê. Ninguém precisava perguntar. Nico Valenti não explicou. Ele nunca o fazia. Ele simplesmente garantiu que o que ele disse que não aconteceria novamente, não acontecesse novamente. O nome de Sadie foi restaurado. Não a antiga empresa em Milwaukee. Aquela coisa estava morta e ela não tinha desejo de ressuscitar um cadáver. O que retornou foi mais afiado, porque a mulher que o construía desta vez não era mais a mulher que o construíra da primeira vez. A primeira mulher havia confiado em seu marido. Esta mulher confiava em seus registros. Dona Valenti levou 3 meses. Ela voou de Lake Forest para Chicago em uma quarta-feira de fevereiro. O Cadillac preto parou em frente à mansão de Lincoln Park às 10 da manhã. Ela se sentou diante de Sadie na sala de chá, a mesma sala onde conversas que encerraram carreiras e iniciaram alianças aconteceram por 3 décadas. Dona serviu o chá ela mesma, não deixou ninguém servir. Esse foi o primeiro sinal que Sadie notou. Quando uma mulher como Dona Valenti serve chá para você, ela está dizendo que esta conversa é de igual para igual, não de cima para baixo. Ela perguntou sobre Milwaukee, sobre a antiga empresa, sobre Troy sem pronunciar seu nome, chamando-o apenas de aquele homem, no tom que as mulheres italianas usam para homens que não merecem mais ser nomeados. Ela perguntou sobre Petra, sobre a lavanderia em Pilsen, sobre a igreja de domingo. Ela perguntou sobre Micah e ouviu com a atenção de uma mulher coletando informações que pretendia usar com cuidado e corretamente. 2 horas, 2 jarras de chá. Nenhuma vez ela mencionou Audrey Langford, ou a família Corsetti, ou o acordo de casamento. Essas coisas haviam acabado, e Dona Valenti não desperdiçava palavras com coisas que já haviam acabado. Ao final das 2 horas, ela pousou a xícara de chá, olhou para Sadie com olhos firmes, avaliadores e, finalmente, aprovadores. Bem feito, disse ela. Ela disse exatamente como Micah disse. Mesmo tom, mesmo ritmo, mesma seriedade absoluta. E naquele momento, Sadie entendeu que Dona havia aprendido a frase com o menino. Essa foi a parte que ninguém esperava, que a mulher que passou 40 anos organizando a vida de seu filho da maneira que generais organizam linhas de batalha, finalmente fora desarmada, não por lógica ou evidência, ou pela vontade de qualquer pessoa adulta, mas por um menino de 4 anos com um moletom de dinossauro que havia dito: todo mundo tem canções, o que significa que por dentro somos todos iguais. Algumas perdas acabam sendo preparação. Algumas curvas que parecem a estrada errada acabam sendo a própria estrada. E algumas portas abertas por uma criança curiosa em uma manhã de terça-feira comum tornam-se as próprias portas pelas quais tudo o mais em sua vida passa depois. Nico e Sadie ficaram juntos. Micah e Rosie cresceram lado a lado na casa em Lincoln Park.
desenhando no mesmo caderno, dormindo na mesma sala de jogos, discutindo se Coelhinho realmente podia voar e depois fazendo as pazes em 3 minutos, porque as crianças não sabem ficar com raiva por muito tempo quando realmente se amam. Mas o mundo de Nico Valenti não desapareceu. Ele nunca desaparece. Ainda havia noites em que ele chegava tarde em casa e havia uma certa luz em seus olhos, sobre a qual Sadie aprendera a não perguntar. Thomas ainda ficava do lado de fora da porta. Ainda havia câmeras em cada esquina. Ainda havia guardas no portão que sabiam o nome dela, mas nunca sorriam quando ela passava, porque estavam trabalhando, e seu trabalho era garantir que ninguém nunca a machucasse. Sadie sabia o que ele era. Ela sempre soube, desde o dia em que Petra disse: gorjetas altas nem sempre são generosidade. Desde o dia em que a senhora Aldian colocou a pulseira de identificação em Rosie. Desde o dia em que viu a maneira como os homens entravam em suas salas e a maneira como saíam. Ela não era ingênua. Ela não fingia que o mundo dele era algo diferente do que era. Ela escolheu ficar. Não porque não tivesse medo, mas porque tinha medo e ainda assim escolheu, porque uma vez vivera uma vida segura com um homem seguro em uma casa segura em Milwaukee, e aquele homem seguro havia tirado tudo o que ela tinha. Segurança nunca foi uma promessa que alguém pudesse manter para você. Sadie aprendera isso ao custo mais alto possível. Ela não precisava de uma estrada segura. Ela só precisava de uma estrada que valesse a pena percorrer. Troy Whitfield foi libertado após 18 meses em um acordo judicial. Em algum lugar por aí, ele ainda existia. Sadie não esqueceu, mas não olhava mais por cima do ombro. Há uma diferença entre lembrar e ter medo, e ela havia escolhido de que lado dessa linha viveria. A porta da mansão de Lincoln Park, a mesma porta pela qual Micah passou pela primeira vez na manhã em que a creche fechou, nunca mais foi deixada entreaberta. O mordomo a verificava todos os dias, mas Sadie passava por ela todas as manhãs e, às vezes, parava por um momento, olhava para aquela porta e lembrava o que havia do outro lado dela na primeira vez. Um homem carregando 13 anos de poder pesado e 3 anos de um silêncio que se tornara profundo demais desde que Renata falecera. E um menino de 4 anos olhando por uma fresta estreita e decidindo que o que quer que estivesse do outro lado precisava dele. Micah estava certo, como sempre. O menino nunca estava errado sobre coisas assim. Pela primeira vez desde que as sombras do luto haviam tomado seu coração 3 anos atrás, o homem mais temido de Chicago verdadeiramente não estava mais sozinho. E tudo o que foi preciso foi uma criança de 4 anos com um caderno de desenho e um moletom de dinossauro para lembrá-lo de que ele nunca precisou estar. Às vezes, a vida tira tudo de você, não para puni-lo, mas para abrir espaço para a coisa que você ainda não sabia que precisava. Às vezes, quem vê através de você com mais clareza não é quem sabe mais, mas o menor, aquele a quem o mundo ainda não ensinou a desviar o olhar. E às vezes, família não é a coisa em que você nasce, mas a coisa que uma criança de 4 anos se levanta no meio de uma sala de 25 pessoas e declara que já decidiu, e ninguém pode mudar essa decisão, nem mesmo você. Se você ficou até o final desta história, então você é exatamente o tipo de pessoa para quem este canal foi criado. Por favor, pressione o botão de like e compartilhe este vídeo com alguém que você acha que precisa ouvi-lo hoje. Porque às vezes uma história que chega no momento certo pode mudar o dia inteiro de alguém. Por favor, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para nunca perder histórias como esta. Queremos ouvir de você como esta história fez você se sentir. Houve um momento que te tocou? Houve um detalhe que te fez pensar em alguém em sua própria vida? Escreva nos comentários abaixo e compartilhe o que está no fundo do seu coração, porque nós lemos cada comentário e cada história que você carrega tem valor. Desejamos sinceramente a todos que assistem a este vídeo boa saúde, uma vida alegre, paz e dias repletos de calma. Obrigado por passar seu tempo aqui conosco. Adeus e nos veremos novamente no próximo vídeo.